Informação quente trazida pelo jornalista Marinho Saldanha, jornalista colorado, no seu canal no YouTube. O Inter monitora a situação de outro meia atacante. Lembrando, a janela de transferências abre novamente a partir do mês de julho. Conforme então o colega Marinho Saldanha, o Inter está monitorando a situação do meia atacante Eric Lamela. Ele que tem 32 anos de idade, foi revelado pelo River Plate e já está na sua terceira temporada lá no Sevilha da Espanha. Cabe ressaltar que o jogador está sendo oferecido através de intermediários para diversos clubes brasileiros. O Corinthians, por exemplo, é um destes clubes, que inclusive até agora há pouco analisava adquirir o passe do jogador, analisava contratar o atleta. Outro clube que também cogita a hipótese é o São Paulo. E não diferente, o Inter também está monitorando a situação de Eric Lamela, meia atacante argentino, 32 anos de idade, revelado pelo River e atualmente sua terceira temporada pelo Sevilha. E por que o Inter monitora essa situação? Porque é um negócio de ocasião. E quando eu falo que é um negócio de ocasião, é um negócio que não geraria custos, gastos para o Internacional. Isso porque o Lamela tem contrato com o Sevilha somente até o final de junho. Ou seja, quando abrir a janela de transferências no mês de julho, o jogador vai estar sem contrato. Então o Inter teria essa oportunidade de contratar o atleta sem custos, sem ter que pagar uma transferência para o Sevilha. Ou seja, um jogador que viria teoricamente de graça. Quando eu digo teoricamente é porque o Inter não teria que pagar por uma compra, não teria que pagar uma multa contratual, mas óbvio que nenhum jogador é de graça, tem salários altos, tem tudo que a gente sabe que jogador de futebol tem. Mas quando eu falo gratuitamente é custos de transação, o Inter não teria. Então um negócio de ocasião por um jogador que é assim, bom de bola e um jogador muito experiente. Além disso, já conhece muito bem, por exemplo, Fernando. Afinal, Fernando até o ano passado jogava no Sevilha, era colega dele e inclusive isso pode ajudar em uma possível negociação. Repito, neste momento o Inter está monitorando a situação, ou seja, o Inter tem interesse no jogador, mas ainda não abriu uma negociação, ainda não fez uma proposta. Tá monitorando, sabe a situação, sabe que o atleta tem contrato acabando no final de junho, que é um negócio que poderia ser bom e barato para o Internacional, mas até o momento só tem este interesse, só tem este monitoramento, mas ainda não tem uma proposta oficial. Até porque, repito, a janela só abre no mês de julho. E cabe ressaltar também que, conforme colegas de imprensa lá do portal UOL, o Corinthians, que observava a situação, que tinha interesse no jogador, desistiu de negociar, desistiu da contratação de Eric Lamela. Isso porque o Corinthians observou que o Lamela tem um histórico recente de lesões muito preocupante. Somente nesse ano de 2024 já foram 2 lesões e várias nos últimos anos. Então, diante disso, o Corinthians desistiu de negociar, desistiu de contratar o jogador. E repito, o Lamela é sim um bom jogador, um jogador experiente que pode fazer mais de uma função. Ele atua tanto quanto um meia atacante, ou seja, aquele meia mais avançado, como também como ponta, ou seja, caso o Internacional acabe evoluindo, acabe negociando e consiga contratar o jogador, acabe contratando o atleta, ele pode fazer mais de uma função, exercer mais de uma função. Mas a situação atual é essa, o jogador está sendo monitorado, o jogador está sendo observado. O Inter tem sim interesse no atleta, mas ainda não fez uma proposta, ainda não abriu negociação. E tem que observar esse histórico de lesões, principalmente esse histórico de lesões recentes. É inegável. É bom jogador, é inegável, pode vir, caso o Inter queira e o jogador também queira, pode vir sem custos para o Internacional, mas também é inegável que tem esse fator preocupante que são as lesões. E agora vamos falar do que acontece dentro de campo. Afinal, a partida que seria hoje pela Copa do Brasil entre Inter e Juventude foi acertadamente transferida devido a todo esse caos
que infelizmente vive o Rio Grande do Sul devido a essas chuvas, devido a essas enchentes, deslizamentos, enfim, tudo que novamente está acontecendo no nosso estado. E essa partida foi pro dia 10 de maio. Só que agora nós temos um grave problema e o técnico Eduardo Cudê vai ter que tomar uma decisão muito importante. Quais competições realmente o Internacional vai priorizar? Isso porque o Inter vai jogar 8 partidas por 3 competições em 21 dias. Ou seja, o Inter não vai ter sequer 3 dias de diferença entre uma partida e outra. Nesse calendário ridículo e absurdo da CBF, muito devido aos estaduais, afinal a gente perde muito tempo, já falei sobre isso várias vezes por aqui, com os estaduais e depois tendo que apertar o calendário dessa maneira absurda que compromete elenco, que aumenta risco de lesões e tudo mais, desgaste e tudo mais, por causa desses campeonatos estaduais esdrúxulos do início do ano. Então o calendário acaba ficando muito mais apertado. E com o Internacional agora, então, vai ter esse fator absurdo de um jogo a cada menos de 3 dias. Isso já contando viagens. Ou seja, o Inter praticamente não vai ter tempo de descanso e não vai ter tempo de treinar, o que é um verdadeiro absurdo. E jamais a gente vai chegar no nível de futebol europeu. E eu não falo somente do nível financeiro, óbvio, mas também no nível desportivo. O que a gente tem aqui é uma bagunça, é um calendário extremamente bagunçado. Mas enfim, é o que acontece, o técnico Eduardo Cudê então vai ter que decidir o que ele vai priorizar. Porque é fato, torcedor colorado, não vai dar para colocar time titular em todas essas partidas. Não vai dar para colocar time titular em todas as competições. E por que eu já tô falando isso? Antes que daqui a pouquinho venha um resultado que não é muito bom, com uma equipe alternativa ou com um time desgastado, e vire esse pandemônio que vira o Internacional e vira a torcida colorada com cada resultado que não seja uma vitória. Então assim, agora nós temos um contexto ainda mais complicado. Por exemplo, na Copa Sul-Americana, o Inter vai viajar para jogar contra o Real Tomayapo no dia 7 de maio. Viagem longa, desgastante. No dia 10 de maio, ou seja, 3 dias depois, já tem jogo importante da Copa do Brasil contra o Juventude no estádio Beira-Rio. 3 dias depois tem contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. E logo depois já tem contra o Delfim pela Copa Sul-Americana. Ou seja, o Inter vai ter Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, enfim, vai ser uma loucura esse calendário do Internacional. Então, o técnico Eduardo Cudê vai ter que decidir o que vai fazer, qual competição vai priorizar. O foco realmente vai ser o Brasileirão? Vai ser a Copa do Brasil? Então vai ter que ir com um time totalmente reserva e talvez até com alguns jogadores da base para enfrentar o Real Tomayapo lá na Bolívia. Como é que vai ser esse planejamento? Enfim, uma escolha complicada, uma escolha difícil para o treinador do Internacional fazer. Mas repito, torcedor colorado, se vier algum resultado que não seja vitória, por exemplo, algum jogo do Brasileirão, não vamos fazer terra arrasada, não vamos fazer um pandemônio, achar que tá tudo errado, que ninguém mais presta, como muitas vezes o torcedor gosta de fazer. Agora, mais do que nunca, é um calendário extremamente apertado, com jogos com menos de 3 dias de diferença, já contando viagens. Então vai ser um negócio bem complicado. E por isso até que o Inter acabou montando este bom elenco, fazendo grandes contratações no início do ano, para dar conta dessa rotina pesada que é o futebol brasileiro. Mas acredito que o Inter vai colocar time reserva, ou até com alguns garotos contra o Tomayapo na Bolívia, porque é óbvio que vai com o time titular na Copa do Brasil contra o Juventude. Não somente por ser a Copa do Brasil, uma competição que paga muito dinheiro, mas também por ser contra este adversário. Afinal, o Inter tá com o Juventude entalado na garganta. Não vai aceitar e não pode de maneira alguma ser eliminado novamente pelo Juventude em 2024. Então acredito que, neste momento, a Copa Sul-Americana vai ficar em segundo plano. Neste momento, o Inter deve jogar tanto contra o Tomayapo quanto contra o Delfim com time reserva ou até com a presença de alguns garotos. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu acha desse calendário do Internacional, o que tu acha dessa rotina com jogos com menos de 3 dias de diferença algumas vezes, o que tu acha, comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!